Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda, aqui é a Júlia Cadori e nesse episódio eu vou passar para você como a gente faz a compatibilização dos projetos aqui dentro do escritório, descomplicando realmente a compatibilização. Então, para você aí que faz projeto hidro, faz projeto elétrico, faz projetos de instalações e precisa compatibilizar com as outras disciplinas, eu vou passar detalhadamente para você como que a gente faz aqui no escritório, como que realmente funciona a compatibilização dos projetos. Primeiro, já quero te lembrar que na segunda-feira da semana que vem, dia 11, a gente inicia a série Viver de Projeto Hidroelétrico, onde eu vou abrir para você como que funciona o método, como que funciona a estratégia, o que a gente aplica aqui no escritório, o que a gente foca para ser um destaque, para ser um diferencial nessa área, que vai desde a captação de clientes até a apresentação do projeto e fidelização desse cliente. Então, se tu ainda não se inscreveu, entra na minha página inicial ou acessa em algum lugar aqui nesse vídeo o link para fazer tua inscrição, entrar lá dentro do grupo do WhatsApp, que eu vou mandar todas as informações por lá, os links, o material de apoio para download também. Então vamos lá, vamos ao que interessa aqui: compatibilização dos projetos de instalações. É muito maravilhoso o mundo que o pessoal fala, vamos fazer o Clash Detection, vamos colocar rodar no programa, vamos ver que conflito dá. E quero te dizer que não é tão simples quanto parece e o Clash Detection não resolve nem a metade dos problemas e incompatibilidades que a gente tem aqui no projeto. Por quê? O Clash Detection ele vai verificar o conflito entre diferentes disciplinas, entre uma viga e um tubo, entre uma laje e uma tubulação, entre um eletroduto e um tubo, vai verificar esse tipo de conflito. Mas quem que vai verificar se o forro tá na altura correta, se o pé direito tá bom embaixo daquela tubulação? Quem que vai verificar se dá para passar o shaft naquela determinada área do piso daquele pavimento, daquele ambiente? Será que os pontos estão compatibilizados com o uso que aquele cliente vai ter naquele imóvel? Será que as instalações elétricas estão compatibilizadas com a forma que vai ser executada? As instalações hidráulicas estão compatibilizadas com o método construtivo daquela edificação? Então não é só detecção de conflitos, não é só rodar no programa e também não é só finalizar os projetos, mandar para o projetista estrutural, mandar para o arquiteto, para a arquiteta e deixar para compatibilizar. Não funciona dessa forma, pelo menos na prática. Na realidade de um escritório não funciona dessa forma. Deixar a compatibilização para ser feita depois que você terminou a tua modelagem, que tu terminou o teu projeto, é perda de tempo. Você vai ter muito retrabalho e também dar muito retrabalho para os demais projetistas. Imagina o projetista, a projetista do estrutural, que finalizou todo o detalhamento, todo o dimensionamento da estrutura, detalhou viga por viga, quantos metros de barra que vai, de qual o diâmetro que é, montou todas as pranchas e aí você manda o teu projeto para ela. Manda o IFC, que a gente trabalha com IFC e vou mostrar para você no Revit. Você mandou o teu IFC para ela ou para ele, né, quem é o responsável pela estrutura, e aí deu incompatibilidade com viga. Ela vai ter que deixar previsão de furos nas vigas antes da concretagem, para depois passar a tubulação de esgoto que não deu para passar por baixo por causa do forro, da altura do pé direito daquele ambiente. E aí você teve que passar essas tubulações pelas vigas e você mandou para ela só no final do teu projeto. Qual o retrabalho que ela vai ter que ter? Lançar essa tubulação lá no projeto dela, verificar se vai dar para passar, se não vai dar e se vai ter que fazer algum reforço ou não. No final das contas, ela vai ter que rodar lá no programa de novo, redimensionar, recalcular, redetalhar também, porque ela vai ter que colocar na viga 12 que está passando um tubo, ela vai ter que deixar o diâmetro, a altura que aquela tubulação vai estar passando no meio da viga, então vai ter retrabalho, assim como para você projetista também. Júlia, não dá para passar a tubulação no meio dessa viga, não dá para passar exatamente nessa posição que tu colocou, não dá para passar um tubo aqui do lado do outro da forma que tu colocou. Tem como rebaixar? Tem como puxar esse tubo um pouco mais pro lado? Tem como tirar essa tubulação dessa viga e passar pela viga da lateral? E aí?
Vai lá, a Júlia, que tava todo o projeto pronto, vai, refaz os desvios, refaz a tubulação, e a gente sabe que não é simples, puxa para um lado, puxa para o outro. A gente está tratando de conexões de uma construção virtual que interfere uma coisa com a outra. Então, para a gente não ter retrabalho, qual que é o momento ideal de iniciar a compatibilização? Quando você iniciou os projetos. Então, vamos lá para o Revit. Então, eu já tô com um Revit aqui aberto, já tô com um projeto que a gente desenvolveu, tanto da instalação hidro quanto elétrica. E quando que a gente começa a compatibilização? A gente começa a compatibilização no primeiro momento que a gente é contratado para o projeto. Por quê? A compatibilização aqui, ela começa na colaboração entre os projetistas e entre os envolvidos da obra, entre a construtora, o investidor, o proprietário, para que tudo ocorra bem e da forma que todo mundo pretende até o final do projeto, para o projeto sair redondinho e funcionar lá na obra. Aqui a gente faz uma construção virtual, a gente constrói a instalação virtualmente. Então, para a gente construir virtualmente, o objetivo disso é que ela seja construída lá na obra e a gente vai prever os imprevistos, a gente vai quantificar, a gente vai detalhar, a gente vai deixar o projeto pronto para ir lá para a obra. Então, tudo precisa andar alinhado da forma que todos estão pensando igual, da forma que todo mundo está interagindo sobre o mesmo projeto, porque lá na obra não vai ser executada estrutura separada da hidráulica, a hidráulica separada da elétrica, a arquitetura separada do estrutural. Tudo vai ser executado junto, tudo vai funcionar como um elemento só, como um edifício só, realmente. Então, aqui a gente tem um edifício que a gente fez a compatibilização desde o início, a interação entre os profissionais, e quando a gente inicia um projeto, a gente faz a primeira análise do projeto, antes de iniciar o hidro e antes de iniciar o elétrico. Essa primeira análise é fundamental. Não é só um briefing para saber o que vai ter, o que não vai ter, se vai ter ducha, se vai ter aquecedor a gás, se vai ter ponto elétrico na cozinha, na lavanderia. É muito mais do que isso. É pensando na instalação como um todo, na obra como um todo. Então, a gente já faz nessa primeira análise a interação com os demais projetistas. Quero te mostrar um exemplo aqui de compatibilização que não funciona com Clash, não funciona com rodar no programa para ver se tá batendo uma coisa na outra, mas é uma compatibilização real. Aqui a gente tem o compartimento do reservatório superior, tá? Inicialmente, o que a gente tinha lá no projeto do arquitetônico, que vem com uma alocação prévia dos reservatórios, que era 2 reservatórios superiores. Como que a gente conseguiria fazer isso? Colocando os 2 reservatórios ali. Tá vendo que a gente tem hoje a gente tem 4 reservatórios e a gente tem uma limitação volumétrica em área e altura para colocar esses reservatórios. E o que acontece? Não foi possível, com os dimensionamentos hidrossanitários, hidráulicos, né, o consumo de água desse edifício, que foi feito por nós, não foi possível instalar 2 reservatórios aqui. Um por causa da volumetria em diâmetro dos reservatórios, que esses 2 teriam que ser com volumes maiores do que esses que estão aqui apresentados agora. E também teria modificação no arquitetônico e no estrutural, porque o estrutural também temos, pilares aqui que acabam limitando, não tem como colocar um pilar bem aqui no meio. Temos uma outra volumetria aqui que acaba limitando em questão de área, onde que está a posição de pilar, onde é que está a posição das paredes, tem como aumentar, não tem, tem como subir essa laje, tem ou não tem. Então, a gente vai analisando as possibilidades. Depois, em vários estudos, passamos para 3 reservatórios superiores. O que a gente compatibiliza também com prevenção contra incêndio, porque aqui a gente precisa ter uma reserva de incêndio. Nós gostamos de deixar essa reserva sempre junto com o uso do consumo do edifício para estar sempre movimentando essa água, não ter aquele reservatório só para incêndio, só para hidrante, só para o mangotinho, para aquela água recircular ali, né? Ter uma circulação de água, essa água não ficar apodrecendo ali dentro do reservatório. Então, analisamos 3 reservatórios em função da disponibilidade desse pilarzinho aqui, do estrutural, que não foi possível relocar ele. A gente teve que remanejar o nosso lançamento
para 4 reservatórios, perdão. Então, aqui a gente tem 4 reservatórios com capacidades diferentes. E isso reflete não só no projeto hidro, não vou ser só eu, Júlia, que vou colocar um de 15, vamos ver aqui quanto que é. Ó, esse é de 15 e esse eu acho que é 7,5. Esse 7,5. Então, eu tenho 3 reservatórios de 7,5 e um de 15. Não vai refletir só no meu projeto, que vai ser 13, 7,5 e um de 15 vai para aprovação, vai para obra, beleza, tudo certo. Não, não funciona assim. A gente já compatibiliza desde o carregamento desses reservatórios e desde o espaço. Lembrando que quando a gente tem reservatórios de volumes diferentes, vou até puxar um corte aqui. A gente precisa ter eles na mesma altura, a base superior. Então, toda essa face superior aqui, vamos fazer uma linha verde. Toda essa face superior tem que estar alinhada para eles funcionarem como vasos comunicantes, né? Um encheu, os outros vão enchendo todos juntos. Vai esvaziando tudo junto. Então, o que acontece na prática? A gente precisaria que a estrutura, que essa laje que está aqui em cima, subisse numa determinada altura para a gente conseguir nivelar os 4 reservatórios na sua base superior, na face superior deles. Então, a gente teve que repassar isso para o projetista estrutural, para ele atualizar essa estrutura, atualizar essas lajes, porque o que acontece? Chega lá na obra, é uma laje plana, uma só, depois tem que fazer uma estrutura de madeira, uma estrutura de alvenaria para colocar esse reservatório, e aí eles lembram depois que o reservatório já chegou ali nesse compartimento, e mexer reservatório, que é grande, que ele tem um peso considerável, já é meio complicado. Então, tudo isso a gente vai prevendo antes, vai resolvendo antes. Então, aqui a gente já passou para eles, tá vendo até que tem... tem até 2 reservatórios, um que são azul e o outro que é rosa, tá vendo? Esse rosa é o do próprio vínculo do IFC lá do estrutural. Ele já lançou no carregamento o reservatório de 7.500 litros. Então, ele já considerou que nessa laje tem 7.500 quilos, nessa também, de água, mais do reservatório, né? E aí, a gente recebe no vínculo. Aqui, eu costumo ocultar ele, assim, ó, para ficar só o do meu modelo, só ficar do meu projeto, que é o azul, que é o real mesmo, e ocultar esse rosinha, que é do projeto estrutural. Quando a gente trabalha com vínculos, a gente trabalha com esses modelos em IFC, exportação e importação de IFC, que ele vem para nós como se fosse um bloco, ó. É um bloco do estrutural que ele manda pra gente, a gente manda pra ele manda pra gente, a gente manda pra ele, e vai compatibilizando durante o desenvolvimento do projeto. Nesse prédio, até a gente teve que subir pé direito das garagens, que foi visto em função da compatibilização entre estrutura e hidro, em função dos desvios que ia ter na garagem, ia rebaixar muito a altura, não era o que o proprietário queria, então o proprietário está envolvido também, e a gente sobe o pé direito, eu acho que foram 12 centímetros ou 15 centímetros que a gente subiu nesse andar da garagem para fazer os desvios por baixo do pavimento tipo. Mas vamos lá, Júlia, isso aqui só funciona para obra de grande porte? A gente só faz a compatibilização na obra de grande porte? Nada disso. A gente faz a compatibilização, como eu falei, desde o começo, de quando a gente é contratado, a gente já está em colaboração com as outras disciplinas, com os outros responsáveis e projetistas, para ir resolvendo, e essa compatibilização vai acontecendo em todos os momentos. Claro que, quando a gente fala de uma residência, deixa eu abrir uma residência aqui, ó, essa aqui, por exemplo. Quando a gente fala de uma residência, a gente tem uma quantidade menor, geralmente, né? Uma quantidade menor de incompatibilidades do que num prédio, né? A gente tem uma área maior, a gente tem mais instalação, a gente tem mais elementos estruturais. Porém, não tira a importância da gente fazer uma compatibilização de uma residência como essa, ó. Então, aqui a gente tem o vínculo do estrutural, que é esse bloco. Eu tenho o vínculo do elétrico, ó, já selecionei aqui os pontos elétricos, que a gente faz o projeto e vincula entre hidro e elétrico para a gente compatibilizar. E aí a gente faz a compatibilização igual. Inclusive, olha só essa incompatibilidade. A gente tem aqui uma viga,
Tá vendo essa viga aqui, ó? É uma viga invertida. Ela foi feita do pé direito do piso do pavimento para cima. E aí, o que que acontece? Não dá pra gente passar a água por baixo, né? Passamos a água aqui, ó, na altura. O ponto da bacia ficou um ponto mais alto. Por quê? Vamos rotacionar aqui pra ver melhor. Por causa dessa viga, ó. Essa viga tá encerrando aqui. Vou até colocar uma cota pra gente ver a altura dela. Ó, aqui, vou dar o comando DI. Ó, essa viga tem 45 centímetros acima do contrapiso. Aqui a gente tem a camada de contrapiso, tá? E aí o ponto de água ficou acima desse, é ligado com flexível aqui na bacia, porque a gente não pode deixar a espera aqui dentro da viga. Já essa tubulação aqui, em função das dimensões da viga, em função da norma, o que que a norma recomenda para passagem da tubulação na vertical, a gente pôde passar a tubulação aqui do lavatório, também compatibilizado com o estrutural, então por isso que é bem importante a compatibilização. E essa é uma situação que a gente precisa prever esse furo lá no estrutural também. A gente teve uma outra incompatibilidade aqui nesse projeto, aqui ó, nesse outro banheiro. Esse banheiro aqui, deixa eu ver se eu abro uma vista melhor. Prontinho, acho que aqui vai dar pra ver com mais facilidade. Então a gente tinha esse banheiro, vamos ver aqui em planta em cima. A gente tinha aqui esse banheiro e esse chuveiro estava posicionado desse lado aqui, ó. Ó, o chuveiro no primeiro momento ele estava posicionado aqui, não estava nessa posição. E aqui ainda tinha uma janela, uma esquadria inteira, fora aqui. E aí o que que acontece? A gente foi lá para compatibilizar, né, as instalações. E a altura do chuveiro ficou aonde? Bem nessa viga aqui. E também a janela, a esquadria que tinha aqui acabou pegando também parte da viga. Então, a gente já conseguiu prever essa incompatibilidade com o arquitetônico e o estrutural, e o hidro e o estrutural. Que, além do hidro, foi o elétrico, porque a gente tinha também o ponto do chuveiro nessa posição aqui. Então, o que que acontece? A gente precisa prever essas incompatibilidades. Como foi resolvido essa, foi modificado a parede do chuveiro e modificada também a altura da esquadria, que a esquadria vai estar depois de executada ali no projeto. Então isso a gente não decide sozinho. Isso aqui foi decidido junto com a arquiteta responsável pelo projeto para ver se poderia, se não poderia, ou se seria modificado para essa outra parede aqui o chuveiro, ou se seria adotado uma outra forma, se seria invertido todo o chuveiro, todo o banheiro, né, trocado toda essa parede hidráulica para essa outra lateral. Então tudo isso a gente faz em compatibilização com os outros projetistas. Vamos aqui a mais um exemplo que eu gosto de trazer para você, realmente exemplos da prática, que são situações diferentes, cada projeto precisa ser analisado diferente, então vamos lá. Essa aqui é uma residência que a gente tinha também o arquitetônico em BIM, modeladinho no Revit, o estrutural em IFC, que foi feito no Eberic, eu acho, TQS. Enfim, a maioria dos softwares estruturais hoje já exportam IFC, a gente consegue receber o estrutural em 90 e poucos % dos casos. Mas vamos lá, aqui a gente tinha a impossibilidade de fazer shafts, descidas de água, que a gente vê lá na primeira análise. Lembra que eu te falei? Uma primeira análise extremamente importante antes de iniciar o projeto, antes de lançar, antes de fazer dimensionamento, a gente faz essa primeira análise para evitar retrabalho, para antecipar os imprevistos. E aqui não foi diferente. O arquiteto, de forma alguma, queria shaft, e aí a gente teve que adotar soluções para não ter shaft, sendo que temos platibanda nessa residência, e por algum lugar a gente tinha que descer a tubulação do telhado, que tinha algumas águas bem particulares, né? Algumas inclinações das águas do telhado. E aí a gente posicionou um telhado que estava desse lado e o outro do outro lado do compartimento do reservatório. Posicionamos as descidas, né, conforme dimensionamento, além do dimensionamento, considerando a prática atual de chuva, que a gente tem tido chuvas com a mesma intensidade em curto período de tempo, aumentando a vazão da chuva nas instalações. Então aluno pró sabe disso, a gente não considera o que está lá na norma, a gente vai realmente pelo que está sendo
visto e números que a gente tem hoje na realidade de intensidade pluviométrica, de vazão pluviométrica das instalações. Mas vamos lá. A gente precisava descer essas tubulações, que são grandes, são tubos de 100 milímetros, que é 10 centímetros, né? E aí a gente precisava descer com elas até o térreo para ir para as caixas e ir para a destinação final lá na rede municipal. E olha como essa compatibilização, essa primeira análise, essa interação com os projetistas é importante até em residências, em edificações de pequeno porte, como é nesse exemplo. Aí o que a gente fez? A gente pegou o projeto e encontramos uma alvenaria para a gente descer com essa tubulação. Só que o que acontece? Logo abaixo dessa alvenaria do pavimento aqui, vamos fazer uma linha. Logo abaixo dessa alvenaria aqui, normalmente a gente tem a viga de baldrame, que é a viga que fica embaixo da alvenaria, dimensionada pelo projetista, pela projetista do estrutural, e em cima vai ter a alvenaria do pavimento, tá? E o que acontece? Nesse caso, para a gente não atravessar a tubulação por essa viga, porque em função da largura dela a gente não pode atravessar, é uma viga que tem 15, 20 centímetros, e a gente não pode exceder 1/3 da largura da viga, o furo na vertical. Então a gente não poderia passar um tubo de 10 centímetros por uma viga de 15 centímetros. Então não é possível a gente passar 10 em uma viga de 15 e nem numa viga de 20. Então a gente não poderia cortar na vertical. E aí o que a gente optou por fazer junto com os demais projetistas? Rebaixar essa viga e fazer o desvio da tubulação por cima da viga. Então a gente tem uma altura aqui, ó, que até nem foi atualizado esse modelo, mas a gente tem uma altura da viga para fazer esse desvio a 45 graus, descer e desviar com curva curta aqui na horizontal da tubulação, para ir para a caixa, para depois ir para a destinação final lá na frente. E o que impacta isso? Vamos mostrar aqui alguns exemplos da obra, que eu gosto bastante de mostrar exemplo da obra. Essa aqui é uma situação da obra, ó. Aqui a gente tinha as vigas de baldrame. Ó, as vigas de baldrame estavam aqui, ó. Ela tá com a armadura aqui, inclusive a Mariana, minha colega, tava conferindo a armadura. Era a minha sócia do escritório antigo. E ela estava conferindo a armadura, então a armadura estava sobre a forma das vigas, depois eles iam baixar, deixar embutido nas vigas, e geralmente a gente deixa essas passagens na alvenaria de embasamento, embaixo da viga. E ela fica dessa forma aqui, ó, a tubulação vem lá do fundo, vem descendo, desce aqui, passa por aqui. Então, a gente já deixa essas esperas na alvenaria de embasamento para depois já vir a tubulação prontinha, ó, passou no furo lá atrás, passou nesse outro e vai ser ligado lá no sistema de tratamento, que nesse caso ficava no fundo do lote, tá? E aí, a gente pega essa alvenaria ó, tem mais uma foto aqui, ó. Aqui, ó, a passagem da tubulação, ela vem de lá do fundo do compartimento e vem descendo, e a gente já deixa previsto a altura que ela vai passar nessa alvenaria de embasamento, que a alvenaria de embasamento, na maioria dos casos, é a alvenaria que fica embaixo da viga. Se tu falar com qualquer projetista estrutural, ele não considera nenhuma altura em cima da viga, além da altura da alvenaria do próprio pavimento, quando não tem nenhuma solicitação, né? Que nesse caso, desse projeto aqui, a gente tinha solicitação. A gente pediu para ele colocar uma alvenaria, uma altura de alvenaria, para fazer o desvio da tubulação nessas vigas aqui que estavam embaixo das alvenarias dos banheiros, onde a gente ia descer com a tubulação. E aí, essa viga de baldrame, vamos abrir essa outra imagem. Essa viga de baldrame, a gente vai ter ela, em cima dela, deixa eu ver se tá aparecendo, em cima dela uma altura de alvenaria para desviar essa tubulação. Então, vai ficar exatamente como tá aqui no modelo, tá? Não é muito comum a gente ter isso, são situações específicas, quando a gente não consegue achar um cantinho para colocar um shaft,
que não fique bacana no arquitetônico, e também quando o projetista do arquitetônico de forma alguma quer colocar um shaft, quer colocar um dentinho ali, seja na mobília que vai ficar embutida no armário do closet, seja na lavanderia que também vai ficar embutida no armário. Enfim, a gente vai buscar a solução para o nosso cliente, para cada projeto específico. Olha aqui, ó, aqui a gente tem também a parte elétrica, ó, já compatibilizada com as alvenarias, deixando o espaçamento entre o interruptor e a gola da porta. E aqui a gente tem a parte de internet também, no revestimento, faceando o revestimento. E aí a gente vai adotando soluções para essas incompatibilidades. Então, o projetista aqui, eu, Júlia, não fiz todo o lançamento, não lancei toda a instalação para depois o meu arquiteto dizer que não dava. Não detalhei o meu projeto para depois o arquiteto dizer que não dava para deixar o shaft, a golinha lá, a muxeta, nos fundos do armário do closet. Então a gente faz isso tudo antes, a gente já elimina essas informações antes de fazer o lançamento da instalação, o dimensionamento da instalação, o método construtivo que vai ser feito, se é laje nervurada, se é laje de concreto maciça, se vai ser laje protendida, tudo isso interfere também nas instalações, nas passagens que a gente vai ter de um pavimento para o outro, olha só, na posição de shafts, então interfere que tipo de shaft que a gente vai utilizar, vai ser de alvenaria que ocupa um espaço a mais ou não, a gente vai colocar previsão das tubulações, ó, aqui um outro shaft que foi feito para desviar essa tubulação. Então, como que a gente vai fazer isso? Toda essa compatibilização a gente faz no decorrer do desenvolvimento do projeto, não é só lá no começo, não é só lá no final, para tudo ocorrer muito bem. Porque nem todas as incompatibilidades são em função de intersecção, de clash detection, de uma bater na outra. Muitas delas são em função da obra como um todo, da edificação como um todo, como que ela vai ficar depois de pronta. Então, para não acabar me estendendo muito nessa aula, quando eu como eu costumo trazer exemplos, eu gosto bastante de exemplificar com diferentes modelos de edificação, diferentes modelos de edificação, porque realmente cada situação é particular, a gente precisa analisar as melhores soluções para cada obra, para cada cliente, para cada projeto. E, mais uma vez, compatibilização não está no início, não está no fim, está durante o desenvolvimento de todo o projeto, em colaboração com os demais projetistas, para a gente fazer projetos realmente em BIM, projetos em construção virtual, que vão para a obra e funcionam. A compatibilização não está só na aplicação de clash detection, de verificação de conflitos com séries específicas de compatibilização, mas sim na obra como um todo, em você pensar, em você visualizar. Uma das vantagens do Revit é que a gente consegue visualizar as instalações da forma que a gente deseja, como a gente quer, com a estrutura, com a arquitetura, com as demais instalações também, da forma que a gente deseja, rotacionando, abrindo vistas, abrindo 3D, para melhor identificar esses conflitos e conseguir adotar as melhores soluções. A gente vendo isso, fica tudo muito mais claro e muito mais fácil da gente entender qual que é a melhor solução para aquela determinada instalação, para aquela determinada incompatibilidade. Então é isso, pessoal. Lembrando que na segunda-feira, dia 11, a gente inicia a série Viver de Projeto Hidroelétrico, que eu vou abrir as portas aqui do escritório, da estratégia que a gente usa, para você também se destaque nessa área e alcançar o faturamento de 2 a 5 mil reais em uma semana com projeto hidro e projeto elétrico. Então eu vejo você, qualquer dúvida, estou à disposição, manda aqui pra gente nos comentários e um grande abraço.